Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super bacanas nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai dar início a uma sequência de aulas falando sobre dashboard dentro do Excel, trazendo algumas dicas, algumas estruturas, inclusive criando aqui junto com você do zero um dashboard bem bacana para você pegar algumas ideias e aplicá-las no seu trabalho. Mas antes disso, já curte o nosso vídeo, já se inscreve no canal para você não ficar de fora. A gente tem vários vídeos super bacanas aqui na nossa playlist, falando sobre bastante coisa de Excel, bastante coisa de VBA, para você poder implementar muito legal aí nos seus projetos e chamar a atenção aí do teu chefe, né? Então, o que a gente vai fazer hoje, galera? Nesse primeiro vídeo dessa série, eu quero primeiro, antes da gente ir lá para o Excel, né? Normalmente a gente vai lá para o Excel mais rápido, mas antes a gente precisa entender essa questão de dashboards, né? Eu sei que tem muita gente que ouve no trabalho esse termo, né, dashboard, e entende que precisa fazer dashboards, mas às vezes as pessoas não entendem muito bem o que são dashboards, né? Então eu percebo isso principalmente pelos meus alunos de cursos particulares. É muito comum eles virem falando comigo: olha, Lucas, eu fui promovido no trabalho, ou eu estou numa vaga nova, ou as coisas estão mudando lá na empresa que eu trabalho, agora todo mundo está pedindo para fazer dashboard, né? Tem que fazer dashboard. É tudo, todas as conversas são em cima de dashboards, né? E às vezes esse nome fica vazio, ele fica solto, né? E por conta disso a gente acaba não entendendo muito bem o que é que isso quer dizer, né? Então, antes da gente começar a construir alguma coisa, a gente precisa entender de onde veio e o que é, né? Então vamos lá. Dashboards, ou os painéis de indicadores, como eu prefiro chamar, né? Eu gosto mais de usar os termos em português. Então, os painéis de indicadores, eles são justamente isso, né? E aí já facilita a nossa vida. São painéis que a gente usa para gerenciar indicadores principais de uma determinada área ou de uma determinada atividade, de alguma coisa que a gente quer monitorar. Como assim, Lucas? Vamos pensar aqui de uma forma bastante simplista, né? Imagina que na tua empresa, provavelmente ela tem uma meta financeira anual, né? Então, um dos fatores diretos relacionados a essa questão financeira da empresa é o quanto que ela vende, ou seja, tanto que ela fatura por mês, por dia, enfim, por trimestre, dependendo da regra da tua empresa. Então perceba que se eu tenho uma meta financeira, controlar o faturamento é uma informação super legal, né? Super importante. Mas isso não é a única coisa envolvida, né? Então, e esse é um ponto que a gente, em administração, vem evoluindo ao longo dos anos, né? Antigamente, a gente tem algumas escolas mais antigas de administração que a gente só olhava para o financeiro, né? A gente olhava só para o custo, para faturamento e ponto. Mas conforme o tempo vem passando e a concorrência aumentando, a gente começa a perceber que existem outros fatores que fazem parte disso, né? E a gente começa a perceber principalmente os outros fatores que são internos. O que seriam outros fatores internos? É o seguinte, galera. Pensa comigo. Eu faturei bastante, né? Eu faturei muito, até mais do que eu esperava, mas eu estou tendo muito custo dentro da fábrica. Eu estou tendo muitos gastos, né? Eu sempre uso como exemplo, quando eu falo com os alunos sobre isso, a minha própria empresa. A minha empresa, ela presta consultoria empresarial na área de gestão da qualidade e metodologia, e os treinamentos voltados para gestão da qualidade, metodologia, Excel e VBA, né? Então, é isso que a minha empresa faz. O que acontece? Eu tenho os meus cursos que trazem boa parte do faturamento da minha empresa, né? E o quanto eu vendo está muito direcionado com o quanto eu invisto em mídia, né, em marketing disso, né? Então a gente sabe que quanto mais a gente aparece, mais fácil é vender nesse mundo online que a gente está vivendo hoje. Então vamos pensar o seguinte: será que se eu colocar muito dinheiro para marketing, eu vou ter um resultado muito satisfatório? Nem sempre, né? Então, e isso é importante eu entender, porque marketing é um investimento, mas é um custo, né? Então, eu tenho que entender o quanto eu posso gastar com marketing para ter um determinado retorno que eu espero.
Então perceba que aí eu faço uma relação de mais de uma variável, né? E esse é o ponto importante dos painéis de indicadores ou dos dashboards, né? Os dashboards, eles têm o poder de trazer mais de um indicador ao mesmo tempo, fazendo com que você consiga enxergar vários fatores que são pertinentes para aquela situação que você está analisando de uma única vez. Então, por que isso é importante que a gente entenda, né? Porque todo indicador, ele precisa ter um propósito, né? Então, ele tem que ter um motivo para estar no seu painel de indicadores. Às vezes eu vejo, né, o pessoal comprando indicadores ou pegando indicadores da internet, né, e nada contra isso. Inclusive, eu também vendo planilhas, indicadores e tudo mais, mas de forma é, aleatória. Né? Então, simplesmente porque eu achei bonito um painel de indicadores, eu achei super moderno, tem um monte de gráfico que chama atenção, e realmente chama atenção. Mas será que aquilo se comunica com a tua realidade? Será que aquilo vai ajudar você a tomar decisões melhores no teu trabalho? Você ou quem toma as decisões aí na tua empresa? Né? Então, é essa a pergunta que a gente tem que se fazer. E a mesma coisa quando a gente está construindo o indicador. Né? Então, o indicador, primeira coisa, ele tem propósito. Tá? Não adianta a gente querer fazer indicadores sem propósito, sem esse direcionamento bacana. Segunda coisa que o indicador tem que ter clareza. Tá? Então não adianta fazer um indicador que ninguém entende. Né? Eu já vi isso várias vezes, trabalhei muito tempo dentro de indústria, hoje com consultoria passo por várias indústrias. E uma questão que pega é, as empresas usam com frequência indicadores que elas mesmas não entendem, porque é o indicador que está na moda, porque é o indicador que um cliente sugere, porque é o indicador que foi visto em algum lugar, ou porque algum colaborador, às vezes até trouxe aquele indicador e nem está mais lá. E só aquele colaborador entendia aquele indicador lá. Então o que acontece? Aquele indicador não está servindo para nada, ele não está indicando nada, porque se ninguém está entendendo, não adianta. Indicador, ele está direcionando para você, é como uma bússola, né? Ele está mostrando para você para onde você está indo. Né? E cabe a quem está ali nas rédeas conseguir direcionar para o caminho certo. Então não é o indicador que faz isso, é você. Né? O indicador está ali só para te mostrar para onde você está indo, quais são as tendências que você tem, quais são os resultados que você tem e talvez fazer uma previsão de futuro. Então é para isso que o indicador serve, tudo bem? Beleza, então o indicador tem propósito, o indicador tem clareza, para que todo mundo consiga entender. Daí a gente já consegue entender que eu não preciso de muitos gráficos no meu indicador. Né? A quantidade de gráficos que eu preciso para fazer um bom painel de indicadores, isso já me perguntaram em aula, é variável da sua realidade. Né? Então, tem gente que acha que colocar um gráfico num indicador, num painel de indicadores, é muito pouco. E às vezes aquele gráfico é suficiente. Né? E por que a gente usa gráfico? Né? Qual é a necessidade do gráfico para o painel de indicadores? O gráfico ele aparece justamente porque ele faz um resumo claro de um monte de dados, para que você possa entender melhor aqueles dados e, consequentemente, tomar uma decisão melhor. Então, olha o fluxo. Eu coleto dados, eu trato esses dados por meio de cálculos, que é a parte estatística, e não se assuste porque estatística, às vezes, é só organizar aqueles dados. Isso já é estatística. Lógico que em algumas situações entram algumas contas mais complexas, dependendo do que aquela pessoa precisa. Mas o que você vai usar é o que faz parte da sua realidade. Tá? Então, você vai coletar os dados, você vai tratar os dados utilizando estatística, e depois disso, você vai apresentar esses dados dentro do seu indicador. Então, é isso que você vai fazer. E você apresenta para que você possa depois aprender alguma coisa. Como assim aprender alguma coisa, Lucas? Pensa no seguinte, galera. Um dos exemplos assim que eu mais gosto de usar quando a gente fala de indicadores. Tá? Imagina que alguém planeja no final de um determinado ano. Né? Então, imaginamos que agora a gente está em 2023. Lá em outubro de 2023, mais ou menos, eu planejo fazer uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo. Tá? No ano seguinte, em 2024. Tá? Então, em 2023, eu determinei
que em dezembro de 2024 eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, vou passar o Natal lá esquiando, por exemplo, ok? Então esse é o propósito. Perceba, então eu já tenho uma meta definida, eu tenho propósito definido com antecedência, entendeu? Se eu não tiver isso definido, eu nem posso começar a falar de indicadores, tá? Beleza, então isso está feito, está garantido. O que a gente vai fazer depois disso? Né? Então, depois dessa estrutura toda, o que é que a gente faz? Né? Eu vou determinar, por que eu determinei no final do ano, setembro, outubro, mas não em dezembro? Por que eu não esperei fevereiro para fazer como acontece em alguns lugares? Né? Por que eu não esperei isso? Porque eu preciso planejar. Né? Então, eu vou determinar quais são os fatores que podem impactar a minha viagem. Porque esse é o meu objetivo, ok? Então, quais são os fatores que eu preciso? Primeiro é o financeiro, porque a gente sabe que não é uma viagem barata. Então, eu preciso estar preparado financeiramente. Então, como que eu vou fazer isso? Né? Então, essa pessoa, vou lá e faço uma pesquisa. Então, eu aprendo sobre isso, para que eu possa planejar. E aí eu determino, por exemplo, que para fazer essa viagem no final do ano que vem, eu vou precisar ali de 60 mil reais, ok? Então, determinei que eu vou precisar de 60 mil reais. Tudo bem? Então, perceba que eu tenho uma meta agora. Né? Então, agora, eu farei uma viagem em dezembro para os Estados Unidos e precisarei de 60 mil reais para realizar essa viagem. Tá? Não importa aqui se esse valor é alto ou se esse valor é baixo. Ele é simplesmente um valor fácil de calcular. Tá bom? Então, por isso que eu chutei esse valor. Tudo bem. Então, se eu preciso de 60 mil reais em dezembro, o que eu vou fazer? De janeiro até dezembro, eu vou dividir uma parcela igual, como se eu estivesse pagando parcelas para isso. Né? E aí, o que eu vou fazer? Uma estratégia simples, mas é uma estratégia. Né? Então, eu vou pegar 60 mil e vou dividir por 12, que vai dar 5 mil por mês. Ok? Por isso que eu peguei esse número, que fica fácil de calcular. Então, são 5 mil por mês. Então, agora eu consigo ter o meu primeiro gráfico. Agora eu consigo ter o meu primeiro indicador. E aí uma questão bem importante é o seguinte, quando você pensa em indicadores, você tem diferentes tipos de gráficos. Tá? E aí esse primeiro vídeo é justamente para que você possa entender isso. Eu tenho eu tenho gráficos que falam de fatores internos, como é o caso de você aportar, né, de você guardar esses 5 mil reais aí por mês, por exemplo. Agora, eu tenho indicadores que falam de fatores externos, do que está acontecendo fora, que pode impactar dentro do meu projeto de fazer a minha viagem. Eu tenho também indicadores na questão interna que falam de eficácia. Quanto eu estou garantindo, quanto eu estou fazendo aquilo que foi proposto. Se eu disse que eu vou juntar ali, ou guardar 5 mil reais por mês para chegar no final de dezembro e ter ali os meus 60 mil para fazer minha viagem, então monitorar se eu realmente estou guardando esses 5 mil reais é um indicador de eficácia. Então, um indicador que verifica se eu estou cumprindo com aquilo que foi prometido. Como que isso funciona dentro de uma empresa, Lucas? É o seguinte, imagina da seguinte forma, você tem, e aí eu peço desculpa se estiver passando umas marteladas aí, galera, porque tem uma obra acontecendo aqui na frente de casa e o pessoal acabou de começar a martelar aqui de novo, tá bom? Mas enfim, o que acontece? A gente tem Quando eu penso em indicador de eficácia, eu tenho dentro da empresa vários requisitos para serem atendidos. Requisitos que vêm de normas, requisito que vem de cliente, requisito que pode vir de uma matriz, requisito que pode vir de um órgão legal, que pode vir, enfim, do produto, se é uma coisa relacionada ao produto ou serviço que você faz, vai ter uma particularidade que gera um determinado requisito. Pode ser um requisito interno, pode ser requisito de tudo quanto é tipo. Né? E esses requisitos são os seguintes, são leis, digamos assim, que você deve seguir. Então, toda vez que você está monitorando se aquilo está sendo feito, você está falando de eficácia. Então, toda vez que você está monitorando se alguma coisa está sendo feita conforme deveria ser feito, conforme ela foi planejada para ser feita, você está falando de eficácia, ok? Poxa, Lucas, mas não entendi muito bem essa questão. Né? O que acontece, galera? Se nós temos esse propósito lá de 5 mil por mês,
Se eu falhar um mês, no mês seguinte, eu preciso correr atrás do prejuízo. Então, se eu não conseguir 5, coloquei 4, no mês seguinte eu vou ter que colocar 6, ou alguma coisa do tipo, para poder compensar. Ou seja, isso vai ser a questão de plano de ação que eu vou tomar em cima disso. Ok? Eu também tenho indicadores que falam de eficiência. Né? O que é eficiência? Eficiência é a relação do quantidade de recursos que você consumiu para ter um resultado. Né? Então, basicamente é isso que você pode pensar quando você pensa em eficiência. Então, quanto eu gastei para conseguir alguma coisa. Né? E aí, dentro disso, dentro desse exemplo de viagem, vamos pensar o seguinte: se essa pessoa pegar os 5 mil reais por mês e colocar debaixo do colchão, né? O que vai acontecer quando ela abrir o colchão no final de dezembro? Se ela tiver sorte, vai ter 60 mil reais lá dentro. Né? Mas nada mais do que isso. Falo que se ela tiver sorte, se ninguém achou esse colchão, se a moeda não mudou, qualquer coisa do tipo. Né? Mas enfim, pensando numa condição que a pessoa simplesmente guardou esse dinheiro, na melhor das hipóteses, ela vai ter 60 mil reais. Então ela gastou 60 mil reais para ter 60 mil reais no final. Ela ficou no 0 a 0, digamos assim. Né? Agora, e se a gente fizer um pouco diferente? Né? E se esse dinheiro a gente colocar em algum tipo de aplicação financeira que dê um retorno para a gente? Aí a situação já muda um pouco de figura. Por quê? Essa pessoa ela aportou 60 mil reais parcelado, ali, 5 mil por mês. Mesma coisa, não fez nada de diferente. É o mesmo esforço. Mas quando ela for tirar esse dinheiro no final de dezembro, ela vai ter mais. Ela vai ter 60 mil e mais um pouco. Né? E esse pouco veio desses juros que ela recebeu desse tipo de investimento. Então, olha que interessante. Eu usei o mesmo esforço, a mesma energia, a mesma quantidade de dinheiro foi desembolsada, mas chegou lá no final eu tinha um resultado melhor, porque eu tive uma estratégia diferente. Tá? Então, normalmente a eficiência ela tem essa relação entre a estratégia que você está utilizando para chegar naquele seu objetivo. Então, quando você tem um problema de eficiência, quando você identifica por meio de um indicador um problema de eficiência, o que você vai tentar fazer? Você vai mudar a sua estratégia. Então, olha que legal. Se eu tenho um problema de eficácia, quer dizer que eu tenho um problema crônico normalmente dentro da minha empresa, na maioria dos casos. Por quê? Se eu não estou cumprindo com alguma coisa que deveria ser cumprida, no mínimo eu tenho algum problema com relação a essa cultura de cumprir com aquilo que deve ser feito. Né? E isso normalmente acaba sendo uma questão crônica quando a gente analisa com um pouquinho mais de cuidado. Quando tem um problema de eficiência, é muito mais bacana. Inclusive, é o tipo de trabalho que eu mais gosto de me envolver, são os ganhos de eficiência, os desenvolvimentos de eficiência. Justamente porque é um momento que a gente pode mudar de estratégia de trabalho, que a gente deve mudar de estratégia de trabalho para tentar melhorar essa relação do que eu estou gastando com aquilo que eu estou tendo de retorno, ok? Depois disso, né, a gente tem o seguinte: eu tenho algumas situações em que eu falo de efetividade. Né? Então, eu tenho eficácia, cumprir com aquilo que foi prometido, eficiência, o quanto eu estou gastando, seja dinheiro, energia ou qualquer outro tipo de recurso, para ter aquilo que eu estou obtendo, e tenho efetividade, que é basicamente responder a pergunta: o problema foi resolvido? Então, poxa, mas o que quer dizer essa questão de problema resolvido, Lucas? É o seguinte: será que chegou em dezembro lá de 2024 e eu consegui fazer a viagem conforme foi planejado? Então isso é efetividade. Né? Então eu tenho um plano, executei o plano, eu garanti eficácia, a melhor eficiência possível. Chegou lá no fim, será que funcionou? Né? Então a efetividade ela vai analisar o quanto aquele plano que você executou funcionou. Tá? Então perceba que são três condições bem diferentes, né, entre elas. E ainda você tem indicadores que são externos. E nesse meu exemplo, tem um indicador externo que passa batido, que é o seguinte: eu estou dizendo que minha viagem é para os Estados Unidos. E eu falei que eu vou guardar 60 mil reais. Então, olha que interessante. Se eu chegar lá, né, se a gente chegar lá em dezembro de 2024 e o dólar estiver baixo, por algum milagre, aí eu me dei bem, porque 60 mil reais eu vou poder viajar com mais tranquilidade e conforto do que eu tinha planejado.
porque minha moeda, meus 60 mil reais valem mais em dólares. Agora, a gente sabe que a tendência normalmente é o dólar subir, né? Então, o que vai acontecer? Provavelmente, se eu não acompanhar essa mudança de moeda, essa correlação entre moedas, né? Se eu não acompanhar esse fator externo, eu provavelmente não vou conseguir fazer a viagem como eu gostaria. Talvez eu vou precisar ficar no hotel mais barato, talvez eu não vou conseguir fazer o tanto de passeios que eu gostaria de fazer, porque o meu dinheiro não está valendo o tanto que eu gostaria que valesse, mesmo eu tendo feito tudo certo, conforme planejado. Né? Então, meu plano foi ruim. Então, e aonde que eu falei nesse plano? Eu não monitorei um fator externo totalmente relacionado ao meu objetivo, que é essa questão de mudança de moeda, dessa conversão de moeda que você precisaria fazer depois. Tá? Então, esse é um exemplo bem simples, bem tranquilo, justamente para a gente poder entender como isso funciona, entender como a gente consegue montar essa estrutura na nossa cabeça primeiro, para daí sim a gente começar desculpa, para daí sim a gente começar a construir um dashboard interessante. Porque agora a gente já percebeu que para essa questão dessa viagem eu teria alguns indicadores para avaliar o quanto eu realmente estou conseguindo guardar esses 5 mil por mês, eficácia, qual é o meu nível de eficiência que eu tenho nesse meu plano, será que eu estou ganhando alguma coisinha de juros, sendo que essa é uma possibilidade, né? Quanto que eu estou sendo efetivo, isso é uma coisa que eu vou monitorar no final, então provavelmente não entra no meu painel de indicadores, né? Porque isso é uma percepção que eu teria no futuro. E ainda, como que está esse fator externo, né? Então, como é que está a questão de dólar e real, para que eu possa relacionar essas duas coisas? Talvez eu poderia até ter minha meta definida em dólar para facilitar a minha estrutura. Né? Então, perceba aqui, mudando de estratégias, eu mudo toda a cara do meu painel de indicadores. Tudo bem, galera? Fica claro até aí? Mas algumas perguntas às vezes aparecem, né? Alguns alunos às vezes me trazem uma dúvida e eu gostaria de deixar claro também antes da gente começar as aulas lá dentro do Excel, que é o seguinte: como que a gente, por que que agora, né? Porque cada vez mais as empresas estão pedindo dashboards, sendo que antigamente não se falava disso, né? Indicadores ainda é uma questão um pouco nova, digamos assim, né? O que que acontece, galera? A maioria das empresas, né, principalmente quanto maior a empresa, maior a probabilidade disso acontecer, trabalha com um sistema de gestão da qualidade implementado. O que é isso? Né? Se você está boiando, não se preocupe. Né? O sistema de gestão da qualidade é um sistema, né, ou seja, um organismo, né, que garante a gestão de como a empresa funciona para atender os níveis mínimos de qualidade que ela precisa em diversos aspectos. Então, satisfação do cliente é o principal deles. Né? Então, basicamente, são um conjunto de regras que formam um organismo que traz satisfação para o cliente, ou que busca trazer, manter e melhorar a satisfação do cliente. Por exemplo, além disso, tem em relação com outras questões, como atendimento de outros requisitos, como a gente falou, questões legais, questões particulares do seu tipo de trabalho, do seu business, né? E várias outras questões. Tá? Então, de maneira bastante grosseira, essa é a questão, isso é um sistema de gestão da qualidade, ok? E o que acontece? Esse sistema de gestão da qualidade é normatizado, né? Então, existem normas que definem quais são os requisitos mínimos para um sistema de gestão da qualidade funcionar. E a maioria dessas normas seguem o padrão da norma ISO 9001, que está na sua versão 2015. Tá? Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem curso completíssimo falando sobre ISO 9001 e algumas outras normas. É só acessar aqui na nossa descrição o nosso site. Lá você vai conseguir encontrar todas as turmas que a gente tem para esse ano. A gente tem mais de 90 turmas abertas para esse ano dos nossos cursos online ao vivo. Tá? Então, vai lá, se acessa e logo mais, né, a gente está trabalhando em uma plataforma, está criando uma plataforma EAD para que você também possa ter a possibilidade de fazer todos os nossos cursos, né, de forma EAD para estudar quando você quiser e tudo mais, tá bom? Então, tanto no online quanto no EAD, é só acessar nosso site que você consegue todas essas informações de forma muito detalhada e tudo bem explicadinho. Tá bom? Mas o que acontece? A ISO 9001, ela, de forma resumida, ela é como se fosse aí a norma mais genérica de sistema de gestão da qualidade. Inclusive, esse é meio que o propósito dela.
E o que acontece? Em 2015 veio a versão que a gente está trabalhando hoje, que foi anunciada lá em 2013, né? E uma das grandes mudanças que acontecem da versão 2008 para a versão 2015 é o seguinte, que a responsabilidade pelos resultados da empresa, pelo que a gente chama lá de objetivos organizacionais, vem justamente em cima da alta direção. É coisa que antigamente não ficava muito clara, né? Ou seja, a alta direção. Quem é a alta direção? O dono da empresa, o CEO, os acionistas, os sócios, né? A direção, a alta direção da empresa. Bom, então, o que acontece? Essa pessoa, quem manda ali, né, o chefe ali, digamos assim, da empresa, tem essa responsabilidade de fazer com que a empresa atenda os seus objetivos financeiros, com relação à satisfação do cliente, as questões sociais e tudo mais que a empresa tem ali definido. Só que é impossível, principalmente nas empresas maiores, para essa pessoa, esse grupo de pessoas tão pequeno, cuidar de tudo. Então, por conta disso, a gente traz nasce uma necessidade de cascatear esses objetivos organizacionais. Como assim cascatear? A gente pega um objetivo grandão e começa a quebrar em objetivos menores. Por exemplo, se a minha empresa quer faturar mais, toda empresa quer faturar mais, tá? E eu tenho uma meta de quanto eu quero aumentar 20% do faturamento para o ano que vem, né, com relação a esse ano. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso quebrar isso em atividades. Porque simplesmente falar, eu quero faturar 20% a mais é fraco, não funciona e é difícil de monitorar isso. Eu não tenho quem cobrar. Agora, é diferente se eu converso com o pessoal lá da produção e eu defino, junto com o gerente de produção, o diretor de produção, uma meta com relação ao quanto eu posso ter de desperdício na produção, para reduzir isso. Porque eu diminuo o desperdício, é uma das formas de aumentar o meu lucro da empresa, né? Uma outra questão, eu posso ter junto com a pessoa responsável por vendas uma meta mais agressiva com relação a aquisição de novos clientes, novos negócios ou até do aumento de volume de vendas. Eu posso ter lá com o departamento de compras, talvez, apertar um pouquinho ali as metas, né? E melhorar as estratégias com relação ao quanto que eu posso gastar, o quanto que eu posso ter de controle, como é que eu posso ter estratégias mais interessantes de compras para trazer os melhores negócios para a gente, né? E assim por diante, eu posso falar lá com o pessoal de recursos humanos para trabalhar com a questão de rotatividade de colaboradores, que a gente sabe que gera um custo bem grande para a empresa, de direto e indireto, né? Então perceba que eu consigo falando sobre isso, né, trazendo exemplos de todos os processos que qualquer empresa pode ter. Isso é cascatear, né? Então, se por exemplo isso passou para o nível de departamento, isso depois pode passar no nível de setores, até chegar no nível de atividades. E é isso que é monitorado, né? Então, você pode imaginar que a responsabilidade ela vai caindo sobre a pirâmide, ela vai quebrando e se diluindo ao longo da pirâmide da empresa. E o resultado? O resultado ele vem de pequenas atividades que vão sendo somados até chegar ao topo da pirâmide, trazendo o objetivo. Se tudo for bem planejado e bem executado, no mínimo aquilo que foi traçado como objetivo lá no início de todo o processo. Então, galera, se você está interessado, se você quer aprender a fazer indicadores, não só que sejam bonitos, não só que gerem impacto, mas que gerem resultado para você, então faz o seguinte, não perde a nossa próxima aula, que na nossa próxima aula a gente vai começar a trabalhar e criar do zero um indicador super bacana e super direcionado, trazendo exemplos disso tudo que a gente falou aqui hoje.